Olá a todos, sejam bem-vindos a uma nova sessão da Meia Assembleia, podcast da Academia Política Partidária. Eu sou o João Norte, Departamento de Comunicação. Eu sou o Hugo, também do Departamento de Comunicação. Nosso convidado hoje é Nuno Viegas, jornalista da Fumaça, um projeto de jornalismo de investigação independente. Antes de passarmos às perguntas duras, temos uma série de questões que o Hugo te vai fazer, Nuno, e antes de mais, agradecer também a tua presença, estás aqui. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um gosto, era isto ao Leguiões. É assim, Nuno, a primeira pergunta vai já deixar-te um bocadinho encostado à parede, vai ser uma pergunta de facto fraturante, porque nós queremos saber qual foi a última série ou filme que te deixou colado ao ecrã. Realmente isto pode ser muito polémico e magoar muitas pessoas. É assim, o documentário novo do Kanye é fascinante. O Genius. Ver obras que foram construídas ao longo de 2 décadas é uma coisa que eu admiro muito, porque trabalhos de extensão são fantásticos. Mas não me deixou propriamente desesperado porque sai o próximo episódio. É só muito interessante de se ver. Portanto, diria que Ozark, provavelmente, é a coisa em que eu desejo muito que saia a próxima metade da última temporada e acabo em choque com frequência os episódios. E para quem ainda não viu a primeira metade da última temporada, meu Deus, o final. Uau! É muito bom. Ozark é muito bom, o Bateman é muito bom, os miúdos atores são muito bons. É ótimo. Na mesmo. tua experiência como jornalista e como estudante de jornalismo, qual é que foi, até hoje, o momento mais embaraçoso que tu já tiveste? É que eu já fiz coisas muito más. Mas isto é tão desagradável de se dizer, eu não posso. Não, acho que por isso é que podes. Não, mas é que é desagradável para outra pessoa. É assim, o momento mais em que eu estava a fazer e a sentir-me ativamente isto é vergonhoso e sinto-me mal. Era muito possível ver que eu estava crescentemente irritado e furioso e ruborizado. Não vou identificar exatamente o que foi, mas foi um evento ao vivo, foi uma entrevista ao vivo, à frente de bastantes pessoas, um espaço grande, e que foi, de longe, a pior entrevista que eu alguma vez fiz. Foi gravada e nunca foi publicada, foi guardada num canto, não quero que nunca ninguém volte a ouvir aquilo. Correu extraordinariamente mal. Era impossível ter uma resposta a qualquer questão. Eu nunca senti como ali que não conseguia manter um diálogo humano com outra pessoa. E foi tão mau que acabou e eu fiquei na dúvida se eu tinha só fracassado totalmente como jornalista e não era capaz de fazer uma questão funcional. E então peguei exatamente no mesmo guião e fiz a mesma entrevista a outra pessoa um mês depois. E essa entrevista funcionou. E uso isso para desculpar o fracasso daquilo. A culpa não foi minha, aquele guião funcionava. Mas foi muito, muito mal. Senti-me mesmo mal. Fazer jornalismo com frequência cometes erros e tens que pedir desculpa e é embaraçoso e triste. Mas geralmente não os cometes à frente de uma sala cheia de pessoas durante 1 hora e não podes só acabar porque tens que preencher um evento. Então esse custou. Esse foi duro. Certo. Então agora, para compensar, pergunto qual é que foi o momento mais gratificante da tua carreira? Assim, o clássico de se dizer é tipo, a última série que publicámos no Fumaça, Fizeste Precários, passei mais de um ano a fazer aquilo e a escrever e publicámos e a reação foi incrível, e pessoas, e elogios, e e-mails, e as redes sociais, e audições, imensa gente veio dar dinheiro, recebemos prémios, fantástico, mas na verdade, aquele em que eu penso quando estou desmotivado sobre fazer jornalismo e acho que sou totalmente incapaz de afetar o mundo, é quando eu trabalhava na Rádio Observador, onde eu comecei profissionalmente, fui fundar a rádio e eu editava, a certa altura, a Manhã 2 e eu dividia com outro editor, que era o Aníbal Rebelo, ele fazia o 10, 1 da tarde e depois eu ia para a antena entre a 1 e as 4. E houve um dia em que eu estudei na ESC, na Escola de Comunicação Social, que é parte do Instituto Politécnico de Lisboa. Tive uma aluna do Instituto Politécnico de Lisboa que eu conhecia
e que me mandou mensagem a dizer, epá, isto aconteceu, se calhar faz sentido cobrirem no Observador, se calhar não faz, e geralmente quando são jornalistas e têm amigos que conhecem há algum tempo que vos mandam uma cena para cobrirem, nunca é uma cena para cobrirem, nunca é realmente uma história, é só uma coisa que os chateou. Mas ali a história era, o Instituto Politécnico de Lisboa decidiu fazer obras na residência para estudantes, na única que tem, que eram muito necessárias, aquilo estava muito degradado. E as obras eram suposto terem corrido desde o fim do ano letivo e estarem prontas em setembro para entrarem os miúdos para a residência no início do ano letivo. E as obras atrasaram-se, porque são obras e atrasam-se sempre. E a data de previsão de quando é que estariam prontas passou para dezembro, fim do ano. Portanto, a primeira metade do ano letivo não havia uma residência de estudantes. E o que isso significava é que havia 100 pessoas, agora não vos quero mentir, não tenho o número preciso de cabeça, já foi há alguns anos, havia tipo 100 pessoas que ficavam sem um quarto na residência e que a razão por que estavam na residência é porque pagavam muito menos dinheiro por um quarto na residência do que pagariam por um quarto na cidade, em Lisboa. E passaram semanas e semanas a pedir informação, a perguntar se ia estar tudo pronto. O IPL mentiu-lhes repetidamente e disse-lhes a uma semana de começarem as aulas que não havia residência. E eles perguntaram o que é que fazemos e eles disseram, nós damos-vos um apoio para arrendarem uma casa em Lisboa, que era o equivalente ao que pagavam pela residência. O que queria dizer que recebiam tipo 70 a 100 euros para arrendarem uma casa em Lisboa. Que obviamente não é funcional. Não era de todo dinheiro suficiente. E esta era a posição do IPL, estava fechada, estava dita, não havia mais questões. E andavam nisto há semanas. E eu recebi isto e entrevistei a aluna e abri um noticiário com isto na Rádio Observador e pedi uma reação ao IPL. E eu conheço muito bem os serviços de comunicação do IPL, eu estudei lá, eu fazia o programa de televisão, o E2, lidava com a comunicação institucional, conheço-os pelo nome, tenho os números pessoais. Ninguém me atendeu, ninguém me respondeu, ninguém comentava. E abrimos às 11 da manhã, metemos como submanchete ao Observador, abrimos ao meio-dia, abrimos à 1 da tarde e às 2 a Associação de Estudantes da ESC já me dizia que tinham sido chamados para uma reunião com o IPL para se encontrar uma solução. E às 3 da tarde o IPL reagiu a dizer que tinham alojamento para os estudantes todos, iam distribuir por residências de outras universidades e por quartéis e por não sei o quê. Toda a gente tinha quarto. Por uma vez, por um dia, acabei o turno às 4 e pensei, eu hoje fiz na prática uma diferença muito imediata em 8 horas na vida de dezenas de pessoas e sinto-me muito bem com isso. Mas esse momento foi bom, esse momento foi muito bom. Sim, e de facto é uma história bonita para se ouvir. Tu, desde os 14 anos que produzes podcasts e acabas por estar ligado também aí à comunicação. Mas tu lembras-te do momento em que decidiste ser jornalista? Sim, foi uma noite difícil com os meus pais. Porque eu, se fores ver tipo, o percurso dos meus desejos de infância, em miúdo eu queria ser médico cirurgião e a minha família tem imensos médicos. Ofereceram-me, o meu tio que era ortopedista, ofereceu-me uns óculos de cirurgião e não sei o quê, portanto o percurso foi este durante muitos anos. E depois mudei de ideias para fazer física teórica, fui para a Universidade de Verão da Universidade de Aveiro, estudar 2 semanas sobre física, e aquilo foi mesmo muito fixe, e gostei imenso, e pensei, é isto, é física, e fiz no secundário física, e o exame, e as cenas todas, fiz ciências no secundário. E depois estava no 12º ano, tipo em maio, a pensar no concurso geral de acesso, e a projetar, ok, então se eu for estudar física, o que é que são os próximos 10 anos da minha vida? E surgiu-me só a imagem de eu, que é uma imagem estereotipada que não é real, mas a imagem que eu tive enquanto miúdo, ainda com 17 anos, a decidir o que é que ia fazer com o resto da minha vida, foi, mas eu vou ficar fechado numa sala a fazer contas num quadro branco durante 20 anos, à espera de que uma equação um dia funcione. Acho que não quero fazer isto. E então qual é que era o único segundo recurso que eu tinha? Era o que eu fazia desde os 14 anos, que era os meus primeiros podcasts eram um talk show sobre videojogos na Eurogamer Portugal, e depois escrevia sobre videojogos retro numa revista falecida que é a Push Start, que acabou por ser a última revista portuguesa física sobre videojogos, e pensei, vou fazer jornalismo, vou
vou estudar jornalismo e vou trabalhar para a Eurogamer e escrever sobre videojogos, fazer reviews de videojogos. Isso pareceu muito mais interessante. E então disse aos meus pais. O meu pai ficou tão chateado que saiu de casa e eu só ouvi no dia seguinte. A minha mãe não apreciou também esta escolha de carreira, mas ficou em casa. Depois acho que foi por embirração por uns tempos, tipo, não, está decidido, é isto que eu vou fazer e tenho um plano sólido e vou seguir com isto. E depois entrei para jornalismo na ESCS e comecei a perceber o que eram direitos humanos e a fazer rádio e decidi, tipo, não, afinal se calhar não vou cobrir videojogos, se calhar há umas coisas que são mais interessantes de fazer. Muito interessante, muito interessante. Eu, por acaso, concordo que videojogos é, no geral, mais interessante que ser médico ou coisas assim. Também, pá, tenho muitas horas em muitos jogos, nem vou elencá-los. Acho que pode ser triste. Fica para o próximo episódio. Depois de sair da ESCS, como é que descobriste o Fumaça? Eu descobri o Fumaça na ESCS. Portanto, eu em 2016, entre para a ESCS, o Fumaça tinha acabado de começar. Eu já ouvi o Fumaça. Comecei a ouvir o Fumaça muito cedo. Primeiros 10 episódios do Fumaça. E quando eu estava a fazer Laboratório de Jornalismo 2, sofri uma das maiores injustiças da minha vida, mantenho até hoje, em que tínhamos que fazer uma grande entrevista como trabalho de fim da cadeira. E eu morava por cima da sede do Partido Democrático Republicano do Marinho e Pinto, que hoje em dia é o ADN do Bruno Fialho. Foi o partido que desembocou nisso. E eu achei, posso só entrevistar o Marinho e Pinto, é descer e tipo, tocar a campainha. E foi o que eu fiz, tipo, desci, toquei a campainha e disse, sou estudante de jornalismo, gostava de entrevistar o Marinho e Pinto. E eles disseram, ele não está, mas podemos perguntar. E eu, ok, pronto. E disseram, depois manda um e-mail para acertarmos, e mandei. E arranjámos uma entrevista com o Marinho e Pinto, que foi surreal. Eu estudava jornalismo, primeiro ano de jornalismo, e ele, durante a entrevista, acusa-me de ser um agente socialista comprado pelo PS. Eu não percebo a racional dele, de como é que este miúdo que está a estudar jornalismo vem aqui numa cabala comprar... uma coisa incrível. Marinho e Pinto é uma personagem muito interessante. E eu, na altura, colaborava com um projeto que era meio feito por jornalistas que tinham acabado de sair da ESCS, meio por alunos de jornalismo, que se chamava o Panorama.pt, que fazia cobertura de política para jovens, que era editado pela Mariana Lima Cunha, que hoje em dia está no Expresso. E eu disse-lhe, olha, entrevistei o Marinho e Pinto, está aqui a entrevista, a transcrição, acho que até é fixe, tipo, para publicar, tipo, ele diz coisas interessantes. Eu estava numa disputa interna pela liderança, na altura, havia questões relevantes na entrevista. E ela concordou, sim, fixe, está feito, publicou. E eu depois entreguei o meu trabalho, aliás, já tinha entregado o trabalho antes daquilo sair no Panorama, foi uma sequência. E na semana em que íamos entregar as avaliações, a professora, a Maria José Mata, disse-me, isto não pode ser, tem que ser um trabalho original, e tu publicaste isto no Panorama, não aceito o teu trabalho, que não fazia qualquer sentido. E eu disse, ok, então agora o que é que eu faço para não chumbar? E ela disse, tens 3 dias para me entregar outra grande entrevista. Eu disse, ok, e pensei, a quem é que eu consigo mandar um e-mail e preparar uma entrevista em 3 dias, e eles vão aceitar, eu consigo fazê-la e transcrevê-la. Pensei, tem os gajos do Fumaça e deve haver perguntas interessantes para fazer sobre jornalismo independente, ou umas cenas assim que não demoram muito tempo, e eles também, ninguém os conhece, portanto, vão responder ao e-mail rápido. E de facto, mandei e-mail no dia, à tarde, eles responderam no dia, e depois entrevistei o Ricardo Esteves Ribeiro acho que foi no Dom Queijo, ao pé do Campo Grande, durante tipo 1 hora, transcrevi e entreguei, e conhecemos-nos assim. Ficou o primeiro contacto. E depois fomos mantendo contacto ao longo dos anos. Portanto, Marinho e Pinto, o grande unificador. E eu. Eu devo muito da minha vida a Marinho e Pinto, é o que eu tenho a dizer. Poucas pessoas conseguem dizer isso. Assim, eu no início nenhum de nós ainda explicou este episódio o que é que distingue o Fumaça dos outros órgãos de comunicação social. Portanto, faço-te a ti essa pergunta. O que é que achas que distingue o Fumaça de outros tipos de jornalismo de investigação, outros canais de televisão?
jornais, revistas? Qual é o fator diferencial? Acho que há vários. O que é uma resposta sempre chata para quando estás a ouvir alguém falar, porque quer dizer que eu vou falar durante algum tempo. Mas punho-te como primeiro ponto é uma redação independente e horizontal. E isso para nós são duas coisas que são muito importantes de virem de mãos dadas. Independente, dizendo que nós não temos acionistas, não temos investidores, não temos uma administração que controla os destinos da redação e diz quantas pessoas é que contratamos, quantas é que despedimos, quais é que têm que ser os focos, de onde é que vem o nosso dinheiro. Eu sou o presidente da mesa da Assembleia Geral, a Maria Almeida, que faz o nosso marketing e também é jornalista, é presidente da direção. Estes cargos só existem por formalidade obrigatória, é impossível constituir uma associação ou uma empresa em Portugal sem ter estas instituições. Mas, na verdade, o que acontece é, existe uma associação, que é Verdes Memórias, cuja única função é ser dona do Fumaça como publicação. Os dirigentes da Verdes Memórias são os funcionários do Fumaça e todas as decisões tomadas pelo Fumaça, pela Verdes Memórias, são uma entidade una, na verdade, são tomadas de forma horizontal, democrática, reuniões que demoram mesmo muito, muito, muito tempo. Temos anualmente um retiro de uma semana para discutir as grandes questões e todas as semanas temos reuniões longuíssimas para decidir tudo. E o que isto aproxima-se muito de um modelo tradicional de cooperativa. Eu acho que nós não somos uma cooperativa, é uma discussão interna que nós temos, estas definições exatas, a forma como nos colocamos em relação a isto. Nós não nos definimos publicamente como uma cooperativa, mas há alguma proximidade em termos de organização interna do que seria. E o que significa na prática é que quem controla na totalidade o órgão de comunicação social, que é o Fumaça, são os funcionários do Fumaça. É a redação do Fumaça. E isto tem implicações depois no resto das coisas que distinguem o Fumaça como órgão de comunicação social. Nós termos esse controle quer dizer que nós depois podemos assumir uma coisa que é muito importante para nós, que é mais importante do que a sustentabilidade do Fumaça a longo prazo, são os princípios da organização do Fumaça. Um desses princípios de organização é o respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores. Isso quer dizer que toda a gente que trabalha no Fumaça tem um contrato de trabalho, tem um contrato de trabalho sem termo, recebe um ordenado que não é o ordenado que nós queremos pagar, de todo, ainda, mas é um ordenado justo, muito acima do que se recebe na vasta maioria das redações portuguesas, principalmente muito acima do que pessoas em início de carreira recebem na vasta maioria das redações portuguesas. Para darmos uma noção de escala, eu, quando comecei a trabalhar no Observador, quando editava noticiários, era editor de noticiários em rádio, tinha controle editorial, tinha uma equipa de 7 pessoas abaixo de mim, recebia 150 euros por mês, mediante a apresentação de faturas de alimentação. Tinha que trazer a fatura do supermercado, não podiam ser ingredientes por fazer, tinham que ser refeições feitas, entregava todos os meses e pagavam-me de volta o que eu tivesse gasto desses 150 euros. No Fumaça, os nossos ordenados são públicos, toda a gente recebe a mesma coisa, estamos a receber agora à volta de 1.200 euros líquidos, temos uma política de aumentos anuais, porque consideramos que isso é a política laboral a ter, e porque, enquanto as pessoas não estão a receber um ordenado em que, se quiserem, podem alugar uma casa em Lisboa, que é onde nós trabalhamos, podem ter uma família em Lisboa, não estamos a pagar ordenados dignos. E neste momento não estamos ainda a pagar ordenados que sejam funcionais. Isso quer dizer que as pessoas têm condições de trabalho, têm estabilidade, isto não se estende só a nós, estende-se a, quando queremos que alguém escreva um texto de opinião para a nossa newsletter, pagamos por esse texto, ninguém trabalha de graça para o Fumaça, quando precisamos de pedir ajuda a um advogado, ou de ir buscar design gráfico fora, ou de o que for. Nós não queremos voluntariados. Há uma razão para nós não aceitarmos estagiários. De todo. Nós não admitimos não nos pagar e não temos dinheiro para os contratar com o mesmo salário que nós recebemos. Portanto, não está em cima da mesa. E isso são princípios basilares da organização para nós, em termos do respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores. Tem implicações fundamentais depois no modelo de financiamento, que é o que nos permite ter um modelo editorial muito distinto.
Editorialmente, o Fumaça não faz atualidade. Nós não publicamos notícias todos os dias, nós não publicamos todas as semanas, nós, na verdade, publicamos conteúdo novo, editorial, talvez uma peça por mês. Uma entrevista, um debate, coisas mais breves. Devemos de ter agora 1 ou 2 a sair em março, tivemos em janeiro, mas o nosso foco real é produzir séries audiodocumentais. E o que isso quer dizer, dando um exemplo de uma coisa que já saiu, por exemplo, é no início de 2021 lançámos uma série em áudio, em podcast, de 8 episódios, que são 12 horas de áudio, sobre o setor da segurança privada em Portugal. É uma peça que levou 2 anos e meio a fazer. Começámos com as agressões a Nicole Quinais nas festas de São João no Porto, e seguimos durante 2 anos e meio, e enquanto não tínhamos as respostas necessárias, enquanto não tínhamos realmente a história, não publicámos. Fazemos jornalismo de investigação e isso implica ir atrás dos porquês e passar muitos meses atrás de papelada e documentação e a fazer verificação de factos, que é muito importante para nós. O Exército de Precários tem 2.000 afirmações factuais dentro de série, todas elas estão numa folha de Excel, todas elas têm uma fonte. Há erros, de certeza, mas nós tentámos muito que não houvesse e tentámos muito ter uma justificação para todos eles. Agora, quando tu escolhes publicar uma peça grande, uma peça central, uma vez por ano, isso quer dizer que há modelos de financiamento, de como é que tu pagas estes salários, e estes salários dignos, que não são de todo viáveis. O modelo de publicidade, que é central na maior parte das redações, não faz sentido nenhum para o Fumaça. Porque a base de conseguires ter uma remuneração a vir da publicidade é tu lanças muitos artigos, tens muitos cliques, tens muitas pessoas a abrir aquilo todos os dias, cada page view é um anúncio, é dinheiro a entrar. Nós não queremos saber de page views. Nunca seríamos sustentáveis à base de page views. Nós não temos publicidade. Ponto. Não aceitamos, não vendemos. Não vendemos artigos patrocinados também, porque achamos que são uma ingerência editorial. Nunca... não vou dizer que nunca ouvi bem feito, já ouvi bem feito, mas a vasta maioria dos artigos pagos são um desastre editorial. Geram confusão no público. Exato. Era mesmo nesse sentido. Tu já afirmaste numa entrevista que fizeste, acho que foi à rádio da ESC, se não me engano, afirmaste que não sentes que o jornalismo da atualidade é um espaço no qual consigas cumprir as tuas obrigações deontológicas e éticas enquanto jornalista. Quais é que são essas obrigações? É isso, por exemplo, da publicidade? É o rigor jornalístico? O que especificamente? Eu não acho que a publicidade seja uma ingerência, necessariamente. Acho que podes ter publicidade e não é um problema. A publicidade per si não gera um problema. O problema aí, e onde impacta o rigor jornalístico básico, a publicidade como driver, como aquilo que te leva a ter uma necessidade de publicação, e isto não quer dizer que o jornalista vai sentir a necessidade de vou publicar este artigo porque preciso ter um anúncio nisto, mas quer dizer que a filosofia da redação se altera fundamentalmente para uma necessidade de publicação rápida, de jornalismo em direto, a acontecer agora, em todos os aspectos, não é só na televisão, não é só na rádio, é no online. Quantas vezes é que já abriram um artigo e é só o título? Quantas vezes? Eu já publiquei artigos que eram só um título e depois vamos escrever. Primeiro lanças o push, depois escreves o artigo. É absurdo. É absurdo. Isto não cumpre nada de nenhum princípio ético. O que é que aquele artigo cumpre? Nada. É uma linha. Pá, não faz qualquer sentido. Onde é que houve tempo para contraditório, para reações, para pesquisa, para um mínimo de verificação de factos, para revisão editorial? A revisão editorial é feita depois dos artigos publicados. Aí é que se lê e se edita. Pá, surreal. Isso é uma consequência do modelo de negócios. Isso é uma consequência do modelo de negócios. Dessa centralidade da publicidade. E nós recusamos isso. Só em termos de o negócio não funcionaria para nós e depois é um statement político. Não é? Porque nós podíamos dizer, dá-nos muito pouco dinheiro, são 100 euros por ano, mas é dinheiro, não é? Mal não fazia. Mas é um statement. Certo ponto é um statement. Nós recusamos este modelo. Este modelo está falido, é nefasto para o jornalismo e não entramos no jogo.
O que isso quer dizer também é que se nós não temos investidores que bancam e querem um retorno, uma receita lucrativa da redação, e não temos publicidade, não temos nenhuma das fontes de receita tradicionais. O que temos são donativos. O Fumaça é uma associação sem fins lucrativos, ou a Associação Verdes Memórias, provavelmente. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, não saem dividendos, ninguém distribui lucros. A forma como nos financiamos é através de bolsas de jornalismo de investigação, inicialmente, para nos profissionalizarmos. Os contratos são públicos, está tudo no nosso site. Vão lá, abrem os contactos, leem os termos todos, de uma ponta à outra, e que não prevêem qualquer interferência editorial. Nunca ninguém me ligou, devo dizer, a pedir para eu mudar, fosse o que fosse. E que nos dão 100, 200 mil euros, o que seja, que financia a redação. Isto é sustentável a longo prazo? Dificilmente. E é um grande stress na redação. Qual é que é o modelo de longo prazo e que neste momento estamos a executar? É financiar uma redação através de pequenas doações mensais de ouvintes. Neste momento nós recebemos mais de 8 mil euros por mês das pessoas que ouvem, veem, leem o Fumaça. Quer dizer que há mais de 1.500 pessoas que dão 3 euros, 5 euros, 10 euros todos os meses ao Fumaça. Porquê é que o fazem? Porque querem que nós trabalhemos. Nós não temos paywalls, isso é muito importante para nós. Nós não restringimos o acesso à informação, não acreditamos que só quem tem dinheiro é que tem direito a estar informado, que é o que acontece neste momento nas grandes publicações nacionais. Se tu não tens dinheiro, não podes ler sobre o que está a passar na Ucrânia. Lixa-te. Aguenta-te. Percebe como quiseres. Não acreditamos nisso. Portanto, não pagam para terem acesso aos artigos. E tirando esse incentivo, o que é que está a fazer dar dinheiro? Há perks banais, minúsculas que damos que são triggers, não é? Podes ir a semi-anything, um evento interno, e ver um workshop, coisas não editoriais a que podes ter acesso. Quando nós lançamos uma série, recebes os episódios todos de uma vez, em vez de teres de esperar semana a semana. Mas quando fazemos o survey no fim do ano, a perguntar a todos os contribuidores porque é que vocês nos dão dinheiro, é esmagador, mas não 90%. Não, até podia ver os números e mandar-vos depois, mas é esmagador. As pessoas dão-nos dinheiro porque querem que nós trabalhemos, querem que saia a próxima série, querem que façamos o que nós fazemos. E esse é o nosso modelo a longo prazo. Neste momento, 40% dos custos da redação já vêm de contribuições do público. Queremos chegar aos 100%. Queremos chegar aos 100% a curto prazo. E o que isso vai querer dizer é que nós não precisamos de 1 cêntimo de bolsas, não precisamos de uma fundação, nem de uma magnata, nem de seja quem for que diga estou disposto a tirar este dinheiro para um poço sem fundo, possam fazerem o que quiserem. Podemos só dizer, neste momento, o público do Fumaça, cada pessoa a dar-nos 3 euros por mês, garante que nós pagamos salários, e isso é uma coisa incrivelmente estável. Porque quando tens um grande grupo de pessoas a dar pequenas quantias de dinheiro, não há ninguém que te consiga dizer eu neste momento vou tirar-te o meu dinheiro e a tua redação fecha. Não há uma crise porque um acionista não está disposto a bancar os prejuízos deste ano. Que pode ser muito estável. Se fores ver a relação do público com a Sonai, por exemplo, o público nunca deu dinheiro, está um prejuízo brutal. Tem anúncios e paywalls e fecha o acesso à sua informação a contribuidores e faz anúncios e faz artigos pagos. Dá prejuízo. Nunca deu dinheiro. Nunca. Não é sustentável. Nunca foi sustentável. Está aberta há 20 anos. Porque a Sonai há 20 anos chega lá e banca aquilo. Aguenta os prejuízos, aguenta os prejuízos, aguenta os prejuízos. E enquanto a Sonai aguentar os prejuízos, é ótimo. No dia em que a Sonai disser eu não estou disposto a aguentar os prejuízos, fecha. E isso é um modelo perigosíssimo para aguentar. Sim, esta questão do financiamento do jornalismo é de facto uma questão que dá debate e que é atual. E há outra questão também relacionada com o jornalismo que também é atual, que tem a ver com a fusão entre aquilo que é informação e aquilo que é entretenimento. Ou seja, há formatos em que nós identificamos isto é informação, claramente, e há outros em que identificamos isto é entretenimento, claramente. Há outros que se assumem como uma fusão dos dois, os chamados infotainment, certo? Mas tu consideras que dentro da informação que nós aceitamos como verdadeira informação e pura,
já se começam a usar técnicas de entretenimento no jornalismo? E que perigos é que isto tem se de facto isto está a acontecer? Sim, eu uso imenso. Eu acho que nós temos um temor da noção de proximidade entre estes campos, que percebo de onde é que vem. Vem de, quando pensamos em infotainment, pensarmos na crónica criminal no programa da manhã, mas aquilo não é infotainment, aquilo é mesmo entretenimento, que lida com o mundo real. E isso é uma coisa que nós temos, não é? É um género. O entretenimento não é sempre ficção. Mas aquilo é um pequeno reality show no meio da Júlia. Agora, quando falas de infotainment, também estás a falar do John Oliver, por exemplo, a fazer o Last Week Tonight. Infotainment. Estás a falar do Daily Show do Jon Stewart, que foi como eu me politizei. Eu passei a querer saber de política e eleições e criei... A minha primeira opinião política foi que eu apoiava o Mitt Romney nas eleições norte-americanas contra o Obama. E porque vi o Daily Show e em contracorrente com o Stewart, obviamente, não é? E o povo americano discordou de mim também, infelizmente não tive voto nessa eleição. Mas o infotainment pode ser muito bem feito, pode ser muito bem usado. E as técnicas de entretenimento, as técnicas narrativas, são muito úteis. Quando eu produzo um audiodocumentário de 12 horas e escrevo isto, são centenas de páginas de guião, há técnicas narrativas, não é? Há mentiras e enganos, há criações de expectativa e desilusão. Mentiras não em termos de informação falsa, mas em termos de abrir um episódio e dizer-te, olha, para isto aqui houve, por exemplo, spoilers, se não ouviram o Exército de Precários, lixem-se. Mas o último episódio abre com uma mentira total, que é, contamos a história de um segurança privado que agrediu uma pessoa num hospital no norte do país, vai a tribunal e é condenado por essa agressão, e depois ouvimos o diretor nacional do Departamento de Segurança Privada da PSP, vários seguranças privados, e eu próprio o digo, deixaram-nos isto claro. Uma pessoa que é condenada por agredir outra enquanto trabalha como segurança privada, não pode trabalhar na profissão, porque tem que ter um cadastro limpo. Isto é mentira. E é isso que nós vamos demonstrar durante o episódio. E eu revelo isso momentos depois, não é? A frase seguinte é, se há um problema, isto é completamente mentira. Mas isto é uma estrutura narrativa que não tem como princípio uma pirâmide invertida jornalística, que na verdade seria lei da segurança. A notícia nem é esta, isto é só de facto como a lei está escrita, mas as pessoas demonstram-na mal, não é? Da área. Dizem que é cadastro limpo, não é? Há uma série de crimes muito específicos que expulsam da profissão. Agredir uma pessoa, uma agressão simples, não é um deles. Podes continuar a trabalhar. Esta pessoa que agrediu um idoso no hospital, meses depois, agrediu a Nicole Quinaias nas festas de São João do Porto, e depois de agredir a Nicole Quinaias no São João do Porto, foi transferida para o metro e agrediu uma pessoa no metro do Porto. E foi a tribunal em 2 destes 3 casos e foi condenada em 2 destes 3 casos. E continua a trabalhar como segurança. A notícia naquele episódio, na verdade, é que há uma lei da segurança privada desde 2013 que exige que se façam testes psicológicos a todos os seguranças, precisamente porque, como não é por cometeres um crime que és expulso da profissão, o filtro é, tens que passar um teste psicológico a demonstrar que tens capacidade de trabalhar como segurança privada. É obrigatório por lei todos os seguranças fazerem isto desde 2013. Nunca se fez Não houve um único exame psicológico à data de publicação da série. Só agora em janeiro de 2022, depois da série sair e denunciarmos isto nunca ninguém apanhou isto. Os deputados que escreveram a lei não faziam ideia. O Departamento de Segurança Privada da PSP sabia. O MAI tinha sido informado, mas não tinha feito nada. Tinha havido uma série de entraves burocráticos, a lei não tinha sido mudada. E tinham ficado nisto. Agora, esta grande volta para dizer, não é venenoso usarmos as técnicas do entretenimento no jornalismo. O que é claramente má prática? Estão a ver os títulos com ponto de interrogação? Os fact-checks do polígrafo matam-me.
matam-me. Se tu vais pegar numa afirmação para me dizer se é verdade ou mentira, isso tem que estar no título. Isso tem que ser o título. A notícia é que aquilo é mentira. Eu não tenho que abrir a tua notícia para tu me dizeres que aquela pessoa mentiu. O título é André Ventura mentiu sobre X. Sei lá, uma das 500 afirmações sobre que ele mentiu na última semana. Mas isto é o título, não é o fim. Eu não tenho que abrir e dar-te o clique para ver. É o título. E depois, se eu quero a explicação, vou ler. E espero que as pessoas abram e vejam a explicação. Mas o esconder aquela informação é só um truque para ter dinheiro. É só um truque para cliques. Não é mais nada. Não é mais nada. Porque não estás a tentar sustentar uma narrativa durante 12 horas, a notícia em 3 parágrafos. Podia perfeitamente estar no título. Isso é nefasto. O entretenimento de reality show das manhãs, isso é nefasto. O que o Jon Stewart faz, isso é bom. Já agora, eu pergunto-te se em Portugal há algum programa de infotainment que gostes particularmente e que vejas que está bem conseguido nesse ponto de vista. Eu acho que o Ricardo é referência no trabalho a isto, concordando, outros que às vezes discordo do modelo de abordagem dele. Eu academicamente trabalho a fazer uma tese sobre sátira e sobre o trabalho do Beatty e do Chapéu, portanto, passo algum tempo a pensar modelos de intervenção e porque é que aquilo está escrito assim. Muitas vezes acho que a abordagem dele não é a mais interessante em termos de pensamento crítico, mas acho que é quem tem a melhor execução neste momento, é a melhor pessoa a escrever sobre política e sobre a atualidade daquele ponto de vista e a fazer uma crítica sistémica e sustentada ao longo de vários anos. Não é? Porque eu, quando te digo que a minha primeira opinião política surgiu com o Stuart em 2012, a ver as eleições, a primeira vez que eu sigo uma campanha eleitoral é os meus sufrágios dos GAT nas legislativas e autárquicas de 2011. Que segui de uma ponta à outra, não percebia nada daquilo. O meu tio era candidato à Câmara Municipal de Vila do Porto, eu não fazia ideia nada das eleições, assim eu percebia muito pouco. Mas liguei-me à política nacional pela primeira vez com isso. E ficaram-me até hoje os beats disto, o beat dos melhores silêncios de Cavaco, as pequenas e médias empresas de Ferreira, as coisas todas, não é? Isso ficou... A tua grande referência no espaço agora é essa, tens outros a despontar agora, o Batáguas, com o relatório DB faz isto a pontos, o Dário Guerreiro, com que nós trabalhamos, aliás, no início do programa dele, agora desde dezembro que já não trabalhamos juntos, mas também está a ensaiar um modelo nas linhas mais do Last Week Tonight, de pegar um grande tema e fazer uma desconstrução. Acho que vais vendo a crescer, ainda não é um mundo vivaz, mas o stand-up português também não era um mundo vivaz há 5 anos e agora está num crescendo e numa explosão, há muito potencial aí, acho eu. Acabaste por falar num assunto que nós queríamos perguntar, precisamente esses programas que dão de manhã, que não são programas assumidamente jornalísticos, no entanto falam de assuntos de atualidade, fazem reportagens, não se calhar da forma como nós aprendemos na Faculdade de Ciências de Comunicação, mas acabam por fazer reportagens. E são muitas vezes os programas que são mais vistos durante a semana, são também programas que constroem a nossa identidade enquanto sociedade, tal como a comunicação social tem o poder para fazer. Quando nós olhamos para o papel dos órgãos de comunicação social no combate ao sensacionalismo, por que é que não falamos destes programas? Eu sei que não são jornalismo, mas têm muito mais impacto, se calhar, do que o noticiário, que dá uma hora depois. O impacto da comunicação social. Sim? Eles não são uma entidade externa. Exato. Porque eu acho isso... Eu acho esse argumentário interessante. Ou seja, eu já vou tendo essa conversa e eu não percebo como é que nós pensamos quando falamos do jornalismo da SIC, falamos da SIC Notícias, falamos do noticiário. Ok? Mas depois tu passas-me o dia inteiro a dizer vamos à nossa repórter no local deste homicídio a meio das manhãs. Então vamos falar da vossa grelha toda. E a vossa grelha toda inclui um populismo criminal horrendo, inclui pseudociência divulgada
todos os dias inclui, nem quero entrar pelas práticas publicitárias destes programas, empurrar suplementos e fazer desinformação médica, e acho que não há responsabilização nenhuma da empresa, do grupo da TVI, até da RTP, pelas coisas que acontecem naqueles programas, porque é um mundo à parte em que parece que a entidade reguladora não pode intervir e não... Acho que nós temos que ter uma noção holística do que é a grelha e do que é a grelha destes canais, e aquilo faz parte da grelha. E quando vamos criticar a moderação dos debates, das legislativas e das presidenciais, e dizer, vão a ver como chega aqui a Clara de Sousa e puxa do assunto da prisão perpétua no debate entre o Rio e a Catarina Martins, que é um tema que não está na agenda de nenhum deles. Sim, isso é um problema. O facto de, todos os dias, toda a semana, estar a empolar-se o sentimento que vivemos num país inseguro, quando estamos no terceiro país mais seguro do mundo. Se calhar, escala, não é? Querem estar mais seguros? Islândia. Não há muitas opções. Com este calor, então, não têm, estão fechados. Aquele empolar é o mesmo serviço. É o mesmo serviço. E não é uma novidade. Não é uma novidade criar um sentimento de insegurança na população através da comunicação social para passar legislação securitária. É o que fazemos há décadas. Eu mostrei-vos há pouco um guião longuíssimo. Ninguém há de saber o que isto é durante mais uns meses, mas estamos a trabalhar precisamente isso. E estamos a tentar demonstrar precisamente isso. Que o sistema é... A comunicação social cria um terror, as gasolineiras e os assaltos e o arrastão que nunca aconteceu e não sei o quê. A oposição, quem estiver na oposição na altura, passa-se porque isto é tudo um perigo monstruoso. Entra em vigor a legislação nova, dá-se poderes acrescidos às polícias, restringe-se as liberdades individuais, vai ver a taxa de criminalidade. Diminuiu, ou então aumentou 0,2%. Não se passou nada. Não se passou nada. E é preciso haver uma responsabilização aí. E é preciso haver um fact-check aí. Eu acho que uma parte muito importante disto é a total ausência de... Total é um exagero. Mas há um monstruoso vazio no à vontade da comunicação social portuguesa para se criticar uma à outra. E que tu não vês, se fores ao modelo americano, por exemplo, em que uma boa parte da grelha da CNN e da Fox News é dedicada a desmontarem a programação da CNN e da Fox News, respectivamente, da MSNBC, por aí fora. Mas uma parte importante do trabalho que eles fazem é cobrirem-se uns aos outros. É o Ben Smith no New York Times cobrir as outras publicações, falar das decisões editoriais deles, criticá-las ativamente. E tu vais a Portugal, eu leio principalmente o Público, eu leio os meus 2 jornais de referência, são a Mensagem de Lisboa e o Público. E tenho, por isso mesmo, como leio o Público todos os dias, tenho uma sequência de raivas com o Público. Há imensa coisa no Público que me magoa e irrita imenso. E uma delas é, os artigos sobre órgãos de comunicação social nunca estão assinados. Nunca. Ninguém vai fazer um artigo sobre a mudança da direção da RTP e ninguém assina o artigo, é assinado pela redação. Porquê? Porque ninguém vai assumir. Ninguém vai assumir isto. Ninguém quer lidar com isto. Ninguém quer estar colado a isto. E isto estende-se ao resto, que é, ninguém vem O Observador até está mais disposto a criticar as narrativas mediáticas, por exemplo, mas a única vez em que viste o Observador a ser criticado de volta e entrar numa troca de argumentos com outras publicações foi quando eles recusaram o financiamento do Estado durante o publicitário, a compra de publicidade institucional durante o Covid, e o argumentário do José Manuel Fernandes criou muito desconforto porque dava a entender que as outras redações eram os comprados por aceitarem o dinheiro. E aí houve editoriais, não sei o quê, coisas, Expresso, Público, críticas, não sei o quê. Boa. Agora, sobre o Alberto Gonçalves, ir todas as tardes propagar xenofobia de uma ponta à outra, vilipendiar coisas horrendas. É um homem que
foi para o ar no dia em que o José Mário Branco morreu, atacar o José Mário Branco de forma nojenta, aí, chiu, calado. E parte da razão porque passa incólume esta grelha também, do infotainment e por aí fora, é isto, é que nós não estamos dispostos a, na RTP, dizer esta coisa que passou na SIC ontem é horrenda e tem que ser desmentida. Nós não fazemos isto. E isso é mau, isso é negativo. Nós não fazemos isto, os órgãos de comunicação social por norma não fazem. No entanto, tocaste há pouco na ERC, na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Qual é que pensas ser o papel da ERC hoje? Eu sei que não especificamente nesse tipo de programas, porque não são considerados jornalismo, portanto foge um pouco à área de atuação da ERC. Mas hoje em dia, consideras que a ERC tem um papel positivo no combate ao sensacionalismo e à manipulação de informação em Portugal? A ERC não controla só o jornalismo, a ERC controla a comunicação social em geral. Pode interferir sobre eles. Como interfere sobre o Correio da... Há uma deliberação deliciosa da ERC sobre o Correio da Manhã emitir pornografia à noite. Tinham que decidir se... Porque o Correio da Manhã passa filme, ou passava, a CMTV passava, hoje em dia não sei se passa. Mas já que há 2 anos, pelo menos, passavam filmes eróticos, tipo à 1 da manhã. Das minhas imagens favoritas, alguém fez queixa disto e teve que se juntar o Conselho de Direção da ERC, que é uma série de idosos, incluindo um antigo professor meu, o Mário Mesquita, que eu muito aprecio, a ver filmes eróticos da CMTV para determinar o que aquilo era e se contava como... Porque a decisão era, isto é pornografia ou é arte? Se for arte, pode passar na televisão. Se for pornografia, não pode. E então tiveram que tomar essa decisão, decidiram que era arte. Eu acho que a ERC é uma entidade anacrónica e inútil. Por uma razão muito simples, que é a ERC não tem qualquer poder. Não tem. Tem poderes formais, mas está presa. A única coisa que a ERC consegue fazer é executar uma lei da imprensa que está desatualizada há décadas. É do século passado e não funciona para um mundo de online e de atualidade e de direto. Não funciona para... uma coisa simples quanto disse-vos há pouco, o Fumaça é horizontal. Nós não temos um diretor. Mas nós temos um diretor. É o Pedro Miguel Santos. Porque somos obrigados por lei a nomear um diretor. Mais, somos obrigados por lei a meter o nome do diretor no rodapé da primeira página do site. E está lá. E a ERC passou meses atrás de nós por isto. Cartas e PDFs e coisas e registros. Infernal. Infernal. Já agora, vão ao site do Público e vejam se está lá o nomezinho do diretor na primeira página. Não está. Há sobrinhos e afilhados, não é? A chave é esta. A ERC é uma entidade burocrática que faz cumprir princípios burocráticos. O registro está certo, isto funciona, as cores correspondem no logótipo e no site. Giríssimo. Coisas que foram desenhadas para quando o jornal era impresso. E na primeira página de um jornal impresso, de facto, faz sentido no cabeçalho dizer o nome do diretor. No online não faz sentido. E começa a divergir logo aí. E a única capacidade de aplicação da ERC é isso. E depois tem noções que são absurdas, que não fazem sentido racional. Que são coisas tão simples quanto há 1 ano houve uma queixa contra a Rádio Observador por causa de uma crónica do Alberto Gonçalves, que, como se nota, é uma pessoa que me incomoda. O título da crónica era: será que não temos um problema com os ciganos? Uma questão inócua. E a Comissão da Comissão de Igualdade fez queixa à ERC porque aquilo promovia a xenofobia e não sei o quê. E, digo eu, objetivamente, promovia. É horrendo. O texto é horrendo. A ERC deliberou a favor do Observador. Na base de que, como era um texto de opinião, não podia ser tratado como se tivesse que ser factual. O quê? Pões uma merdinha a dizer opinião no topo. E aí podes só mentir. Aí não tens de ter qualquer ligação à realidade. Podes só javardar o que te apetecer. Desculpem lá. Isto faz sentido? Isto faz sentido? Obviamente que não faz. Obviamente que não é um princípio de regulação. E é com isso que estamos a lidar, não é? E mesmo na intervenção em relação ao jornalismo,
depois estende para além da ERC, vai à CCPJ. Pá, quantos jornalistas é que perderam a carteira nos últimos anos? Vai ver as deliberações. É uma coisa completamente sem dentes. Não há nada. Não há nada. E há falhas éticas, falhas. Digo uma coisa são erros jornalísticos e outra coisa é teres sucessivas falhas em que publicas mentiras que tens que corrigir sempre pela mesma razão, no mesmo modo de comunicação social, é sistemático. É isto que acontece com a São José Almeida no público. São José Almeida no público faz isto uma e outra e outra e outra e outra vez, em que aconteceu imenso com o Covid, aconteceu com Van Dunham não vai ser Ministra da Justiça, não sei se repararam, Van Dunham é Ministra da Justiça, mas foi capa do público que já não era. Aconteceu com o Governo vai decretar o fim das máscaras na rua, não decretou. Foi interessante. Um tempo depois, sim, mas publicaram a notícia, 2 horas depois corrigiram, para o contrário, foi exatamente o contrário. Aconteceu com as datas das eleições, agora está sempre a acontecer. Está sempre a acontecer. E acontece porque o modelo, voltando aqui atrás, é quem der a notícia primeiro ganha. E o sistema recebem uma notícia de uma fonte anónima, próxima do governo, não vou especular sobre quem é, mas dentro alguma clareza sobre de onde é que vem, e publica-se para antecipar o que vai ser uma decisão oficial 2 horas depois e corre-se o risco totalmente desnecessário de dar mal aquela notícia, de avançar mal a informação. E aconteceu, outra vez, há 2 semanas, com a data das eleições, para repetição nos círculos imigrantes. O público deu mal a data das eleições. Disse mal, porque avançou a data 2 horas antes da conferência de imprensa da CNE, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. E a haver confirmação oficial 2 horas depois. Para que é que eu preciso de saber onde é que vou votar daqui a um mês, 2 horas antes? Não preciso. Controlem-se. Não precisavam de mandar aquele push, não precisavam daquela manchete. É só porque, se forem os primeiros a dizer, vais abrir o artigo, vais ter um anúncio. É só por isto. Não há qualquer critério editorial que justifique. Da mesma maneira que não há um critério editorial que justifique passares o Ivo Rosa a ler em direto o acórdão de instrução da Operação Marquês durante 4 horas. Para que é que isto serviu? Em que é que isto serve ao interesse público? Ninguém... eu sou jornalista, sigo o caso há anos, já escrevi sobre ele, muito superficialmente, nunca o investiguei realmente, mas por ocasião, em atualidade, não é? É com isso, já li muitos acórdãos judiciais, já tive que lidar com processos, aquilo era-me totalmente incompreensível. Eu via aquilo e não percebia nada, não conseguia tirar uma conclusão de nada. É útil meter aquilo em direto na televisão? Horas e horas e horas em que as pessoas ligam aquilo, olham e pensam: não sei o que é que está a passar. Para quê? Para quê? Não é do interesse público, é do interesse do público. É uma coisa que gera audiências, as pessoas vão ver e não sei o quê. Mas não tem qualquer critério jornalístico subjacente. E a ERC não tem uma opinião sobre isto, não tem uma intervenção sobre isto, não tem uma crítica a fazer sobre isto. A Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas não tem uma intervenção sobre isto, não tem uma crítica sobre isto, não tem nada a dizer sobre isto. Ainda neste tema da regulação e destas questões sobre o jornalismo, nós sabemos que o jornalismo tem um papel essencial na construção da identidade coletiva da sociedade. E, portanto, sabemos que a comunicação social é muito importante para a democracia e para se criarem consensos. Tendo isto em conta, qual é, na tua opinião, o papel dos comentadores nos meios de comunicação social? Que finalidade é que têm estes espaços em que se comenta a atualidade sob um ponto de vista? Falo aqui dos comentadores que vemos, por exemplo, no domingo à noite, nos 3 canais generalistas, pessoas que vêm da política. O que é que tens a dizer sobre isto? Como é que tu vês isto? Que finalidade é que tem? Especialmente espaços de comentário sem oposição, que é o que costumamos ver. Pois, eu tenho um problema com os espaços de comentário sem oposição. Ou seja, o eixo do mal não me causa dificuldades. Tenho
Com frequência aquilo corre mal, não é? Mas faz-me sentido. Um dos papéis da comunicação social não é só eis os factos brutos do mundo. Para já, há princípios. Há uma série de princípios jornalísticos que ensinam nas escolas que são absurdos. Porque na realidade, depois vais ver, ligas a televisão e são obviamente mentira. A imparcialidade jornalística, por exemplo, é falsa. A imparcialidade jornalística do Expresso não é, e não estamos a falar de servir um partido e outro e não sei o quê. Estamos a dizer quando o Expresso, se pensarmos que o Expresso é imparcial, o que estamos a dizer é, ser imparcial é ser neoliberal. Ser imparcial é ser neoliberal dentro do nosso sistema, no centrão político. Isto não é imparcial, isto é uma visão mundo. Isto é uma visão mundo. Porque é que sendo provocatório, não é? Porque é que o público é considerado mais imparcial do que o Avante? O Avante tem uma visão mundo, declaradíssima, muito transparente. Muito transparente. E isso não tem mal. Porque é transparente. O Fumaça tem uma visão mundo. Somos progressistas. Definimos-nos assim. A nossa visão editorial central é nós trabalhamos direitos humanos, trabalhamos desigualdades e trabalhamos a partir de um ponto de vista em que dizemos as pessoas devem poder comer e ter casa e não ser bombardeadas e votar. Para nós isto está estabelecido. Isto não é imparcial. Isto não é nada imparcial. O que seria imparcial é dizer devem as pessoas poder comer. Vamos ouvir o sim e o não. Será que a fome é boa ou má? Vamos aqui. E isto já aconteceu. Vocês vão ver os programas televisivos sobre o tabaco. E a questão, quando já havia um consenso científico claríssimo de que o tabaco fazia mal, e eu, como fumador, tenho perfeita noção disso, não é? As pessoas tomam as opções com base no que lhes interessa, mas factos estabelecidos. Tu tens sequências de programas jornalísticos muito conceituados de, então vamos lá ouvir o lado do tabaco e o lado das pessoas contra o tabaco. Não, não! Há o facto que é, o tabaco faz mal. E depois há pessoas que querem vender tabaco, que é legítimo, e que podem dizer, o tabaco sabe bem, não sei o quê. Fixe. Agora, não os ponham em pé de igualdade, não é? Não faz sentido. Agora, devemos escravizar pessoas? Sim ou não? O modelo prós e contras não pode ser usado como se fosse uma coisa imparcial. Quando tu usas o modelo prós e contras em tudo, estás a tomar uma posição. Quer dizer, o centro está num sítio. Tens de dizer onde é que isto está. Isto para dizer que eu acho que é perfeitamente legítimo os jornais, as televisões, terem comentário, terem análise e terem um pendor editorial. Nos Estados Unidos, o board do New York Times apoia candidatos presidenciais. Explicitamente. Apoiaram Elizabeth Warren e mais uma candidata. Apoiaram 2 candidatos agora durante as primárias democratas no ano passado. Mas apoiaram isso. Nas presidenciais apoiaram o Biden. Explícito. Assumido. Isto não me incomoda. É importante que haja uma diversidade e é importante que se compensem. Portanto, se o Marcos Mendes for a representação que a SIC quer ter da sua posição editorial, que tenham o Marcos Mendes. Mas assumam isto, não é? Isto não é comentário, é a nossa posição editorial. Mas não é isso que eles vendem. Não é isso que eles vendem. O que eles vendem é, isto não é a opinião e não sei o quê, mas é um senador a analisar o mundo por nós. E mais, é um senador a dar notícias no telejornal. E eu tenho uma particular embirração com o Marcos Mendes. Porque quando estava no Observador havia uma linha editorial muito clara de que aos domingos à noite cobria-se o Marcos Mendes. Eu editei domingos à noite muito tempo e recebi muitos telefonemas a dizer-me para meter o Marcos Mendes no noticiário. E eu não acho que as opiniões do Marcos Mendes sejam uma notícia. O comentador televisivo comenta coisas na televisão. O cão mordeu o homem. É isto.
Isto não é onde é que está a novidade? Não é a opinião de Marcos Mendes, que é uma pessoa sem cargos políticos, sem qualquer responsabilidade pública, não é uma notícia. É uma notícia tanto quanto o Ricardo Araújo Pereira dizer uma coisa no Governo Sombra, e ninguém noticiou o Governo Sombra no noticiário seguinte. Obviamente. Mas porquê que tu achas que isto tem tanta audiência? Porque tu achas que as pessoas gostam de ouvir uma pessoa sem outro lado? Ou seja, simplesmente a comentar os factos que acabou de ouvir? Consegues... Porque vendo os primeiros... Há uma frase antiga que é: as televisões vendem primeiros ministros como sabão. É de um... foi do Rangel, eu não quero atribuir agora, mas, porque não me lembro sinceramente, mas foi de um dos diretores de programação de uma das privadas. Já que há alguns anos. Um lado do porquê das audiências é tu constróis aquilo como um slot de prime time, em que tudo leva a que as pessoas desemboquem naquele programa. Portanto, isto só em termos da construção editorial daquilo. E depois as pessoas valorizam a opinião dele porque é tratado dele e dos outros, e do Portas e do Olsen, não sei o quê, porque são vendidos como as vozes da razão. Como a pessoa que tens que ouvir para perceber o mundo. O especialista. Sim, é mais do que um especialista. É um pequeno Deus. É uma voz de Deus que desce à Terra e te diz não só o que é que aconteceu e porque é que aconteceu, mas o que vai acontecer, e que nunca se engana, porque nunca assume um erro. Nunca se engana. E é curioso que fala sobre os mais variados temas, ou seja, não há Fala um sobre tema tudo. O sobre o Marcelo qual... também comentava futebol. O Marcelo fazia livros e política e futebol e a guerra e... São tudólogos. Ou seja, o que eu te digo é legítimo os espaços existirem. O que me preocupa é, primeiro, que nós tornemos esses espaços eventos mediáticos, portanto, que órgãos de comunicação social em que eles nem sequer estão, façam uma cobertura das afirmações de comentadores noutros órgãos de comunicação social, não do ponto de vista de crítica e de resposta e de contrabalanço, mas do ponto de vista de esta pessoa emitiu uma opinião. Não é? Porque se a TVI fosse picar o Marcos Mendes para dizer o Marcos Mendes disse uma barbaridade e vamos contrapor isto, isso parecia-me interessante. Agora, noticiar o Marcos Mendes disse uma coisa, não aprecio. E depois, a minha questão, ou seja, tendo estabelecido que é legítimo a SIC ter a decisão editorial de queremos ter aqui um plano de opinião sem contraditório, ok, sim senhor, é preciso fazer uma regulação e fact-check a isto, é preciso haver uma intervenção de quando o Marcos Mendes mente é desmentido, nem que seja a posteriori. Acho que não deveria ter que ser a posteriori, porque acho que o jornalismo em direto, mesmo os noticiários nas televisões, é um erro tático. Não há uma razão prática boa para fazermos jornalismo em direto. Não ganhamos grande coisa. A não ser que seja um sismo ou uma guerra que está a decorrer. Não é? Há coisas que precisam do direto. A vasta maioria das coisas não precisa. E, editorialmente, a questão fundamental para mim é qual é que é o interesse público daquilo. Porque eu consigo ver o interesse público de ver 4 pessoas a discutir sobre política e atualidade com pontos de vista diferentes e a cruzar-se, e chego lá e vejo a análise e penso, ok, interessante. Mas quando chego aos comentários dominicais, não sei se tem interesse público. Não sei se está a contribuir para o debate democrático de forma interessante e relevante. Não sei se para mim, acho que não sei se responde ao que é uma questão fulcral de porque é que estás a publicar isto, que é quem vir isto, quando chegar à cabine de voto, está a votar mais informado ou não? E acho que não está. Acho que está a votar mais influenciado pela visão do Marcos Mendes. Mas acho que não está a votar mais informado. Para terminar, eu tenho uma pergunta que então, vou dar tempo para responder à vontade. A grande diferença entre o jornalismo de atualidade e o jornalismo lento, ou o jornalismo de investigação, como por exemplo aquilo que fazes em Full Time na Fumaça, achas que o jornalismo de atualidade informa e o jornalismo lento explica? É essa a grande diferença? Eu acho que é um ponto base. Podemos fazer o retrato assim.
Mas acho que esse manicaísmo cria a implicação de que o jornalismo da atualidade não explica. E que acho que em muitos momentos é na verdade o que acontece, que é na verdade muito jornalismo da atualidade produzido não explica, mas acho que não é o que devia acontecer. E há, atenção, ótimo jornalismo da atualidade que explica. E há, para já, há meios termos, não é? Porque nós passamos o nosso formato, com o tipo de equipa que temos, com as coisas a que nos dedicamos. Por exemplo, estamos a fazer uma série sobre violência policial, racismo judicial e o que é que significa ser polícia em Portugal. E estamos há bastantes anos a trabalhar nisto. As primeiras entrevistas são de 2018. Estamos mesmo há muito tempo a seguir este caso, porque é a partir de um caso judicial específico. 4 anos, 5 anos a fazer uma peça, não é. Nós não queremos que o mundo transicione para isto. Eu leio o público todos os dias, eu quero poder ler o público todos os dias. Agora, há para já a noção da média reportagem. Não é? Nem tudo tem que ter 12 horas, nem tudo tem que ser uma grande reportagem de meia hora, mas podes dar 15 minutos à questão. E há exemplos disso, mesmo na televisão portuguesa, quando eu era chefe de redação, este vai ser um exemplo específico, não é dos mais relevantes, mas em coisas tão simples quanto eu, quando era chefe de redação do E2, do programa que a Escola Superior de Comunicação Social produz para a RTP2, nós o que fazíamos era média reportagem, portanto fazíamos reportagens sobre, sabe, um movimento maker em Portugal, ou a neutralidade da internet, ou não sei o quê, com 7 ou 8 minutos. O dobro de uma reportagem de telejornal, muito menos de uma grande reportagem, mas que é um tempo que permite explicar a questão e que não demora imenso tempo a produzir. Não é um ano, há tempo suficiente para explicar aquilo, dar os porquês, dar umas referências da leitura a isso ser feita. Permite-me interromper. Por exemplo, vou dar o meu exemplo quando eu estava a crescer a vida RTP quase todos os dias no noticiário e percebia, sei lá, 40% daquilo. Eu não sou uma pessoa burra, mas um miúdo que liga às notícias, vê casos de corrupção a falar, já não me lembro o que é que era na altura, era do Freeport, ou lá o que é. Eu estava a tentar perguntar às pessoas que estavam à minha beira, família, até, para que eles me tentassem explicar o que é que era aquilo. E depois, quando eu entrei para Ciências da Comunicação, é que percebi porque é que eu estava a perguntar às minhas pessoas, às pessoas que estavam ao meu lado, para me explicar aquilo que está na televisão. A televisão devia-me explicar o que é o caso em si. E acho que muitas vezes, em casos de corrupção, orçamento de Estado, política, especialmente economia, assuntos mais complexos em que se calhar não temos, na escolaridade obrigatória, não somos obrigados a pesquisar esses assuntos. Acho mesmo que devia haver uma maior aposta em, como estás a dizer, conteúdo explicativo, meramente explicativo. E informativo para as pessoas perceberem como é que o mundo funciona mesmo. E à hora dos que têm feito, o observador tem um explicador, o público tem um formato de pergunta-resposta, diagnosticou-se que isto era um problema. E atenção, o Correio da Manhã, eu tive esta conversa com uma amiga minha que fez jornalismo comigo e que naturalmente os meus pais veem a CMTV pontualmente, mas não são leitores assíduos, mas os pais dela eram leitores assíduos do Correio da Manhã. E eu estava a perguntar-lhe, mas porquê? Já percebeste porque é que eles leem o Correio da Manhã? E ela disse, porque o Correio da Manhã escreve para pessoas que não percebem de política e economia, que chegam ali e não sabem o que é o Freeport e não sei o quê, e explicam-lhes mesmo o que é que se passou, não assumem que eles estão há 3 meses a seguir isto e agora só precisam de uma notinha de atualização. Isso é muito importante e isso não demora um ano a fazer, mas exige um pensamento editorial dos Ws todos, não é? Daqueles o onde, como, o quem, onde, como, quando. Há um porquê no fim, não é? E nós cagamos no porquê com uma facilidade brutal. Porque exige mais um bocado, exige ler uma coisinha, exige fazer pesquisa, exige ligar ao investigador, dá trabalho. E quando tens que publicar agora, e a quantidade de vezes que estive numa redação e gritava-se publica, manda push, não tens tempo. Não tens tempo. Não dá. E televisão,
Na rádio, a mesma coisa, o noticiário é às 3 e tu tens que falar disto no noticiário. Mas isto não está pronto, porque é que não falamos disto às 3h30? Tens que falar agora. Porquê? Porque a notícia é agora. Está bem, mas não precisas de contar isto agora. Aconteceu uma coisa agora. Não tens que contar isto agora. Porque se não tivesses em direto na rádio, contavas isto no jornal amanhã. E se esperares até amanhã, tens tempo. Tens tempo para fazer um explicador, para fazer mais uma coluna com contexto, para ir ver as notícias antigas, para falar com pessoas, para ir buscar contraditório. Por vezes isto constantemente, isto é interessante de se ver, se for ver. Sai um artigo com alguém a acusar alguém de não sei o quê. A resposta do não sei o quê à acusação é outro artigo. E não é por cliques, é porque organiza a informação. Aquela acusação saiu, publicaram a acusação antes de irem buscar contraditório. E depois vão buscar contraditório, publicam 1 hora depois. Ok, têm 2. Na rádio isto funciona extraordinariamente bem. Porque o modelo da rádio, por exemplo, é de reação. É de manhã, dou esta... Jaime Marta Soares, que atende sempre o telefone, o homem é muito disponível, a criticar não sei quem porque fizeram coisa aos bombeiros. Ok, daqui a 2 horas este som está a gasto. Não é? Já caiu no alinhamento, já Marta Soares vai cair. Como é que eu aguento esta notícia? Vou buscar uma reação. Vou buscar um deputado do PSD que ele atacou a reagir ao Jaime Marta Soares a fazer não sei o quê. Pronto, e esta posição do PSD é inadmissível. Vou buscar um gajo do PS, daqui a 2 horas entra e estende a notícia durante 6 horas. Porquê é que eu não esperei 2 horas, recolhi isto tudo e fiz uma notícia com tudo? As bases estão aqui. Isto depois influi nas escolhas editoriais e na qualidade da informação. E é por isso que quando te explico o que é o Fumaça, o que é que fazemos, o que é que importa, um foco muito grande, para além das nossas escolhas editoriais, para além dos nossos focos, das pessoas que escolhemos ouvir, do ritmo a que trabalhamos, é o modelo, é aquilo que sustenta, é aquilo que nos permite trabalhar assim. E que nos permite dizer, se não for assim, não vale a pena entrarmos no jogo, porque não estamos a acrescentar nada ao que já está a acontecer. E acho que é possível aplicar isto a escalas mais pequenas. A mensagem que eu leio todos os dias é um projeto de jornalismo local da Catarina Carvalho, que foi diretora do Diário de Notícias, aplica esta mesma lógica. Mas falo em jornalismo local, falo com vários artigos por dia. É uma demonstração clara de é possível fazer jornalismo que é da atualidade, em que eu quero saber o que é que está a passar em Lisboa e vou lá, quero saber o que é que está a passar com o orçamento, com as mudanças das coisas, que eu vi, não sei o quê, da minha vida, do dia a dia, do meu bairro, o que é que está a passar, vou lá. Mas as coisas são feitas com tempo. Eu nunca tenho uma notícia na mensagem que está a atualizar. Já viram aqueles bloquinhos em atualização no topo das notícias? Está em atualização porquê? Não publiques, meu, escreve. A guerra na Ucrânia está em atualização, tens um live blog, faz todo o sentido. Agora, eu recebi este comunicado da PJ agora, escrevi um parágrafo e está em atualização porque eu ainda estou a escrever. Não está em atualização, tu é que não fizeste o teu trabalho ainda. Espera mais um bocadinho, espera 10 minutos. É isto. Eu acho que neste momento, com grande frequência, desculpem, eu falo muito, eu sei que isto demora, eu sou péssimo a responder a perguntas, peço desculpa, mas acho que neste momento é uma descrição justa, que com grande frequência o jornalismo de atualidade informa e não explica. Depois tem que vir o jornalismo de investigação explicar. Acho que não devia ser assim. Acho que é uma falha de serviço público que temos todos que prestar. Acho que o que isso quer dizer é estamos a fazer mau jornalismo. Eu acho que isto pode-se resumir em 2 palavras, naquilo que é a atualidade e naquilo que é o imediato. Porque é possível ser atual, como tu disseste, sem ser o imediato, não é? Sim, exatamente isso. Sem ser jornalismo feito em direto. Uhum. Bem, esta conversa foi muito interessante, sem dúvida. Eu adorei. Acho que devias dar umas aulas a ciências de comunicação, pelo menos lá na FLU, para o pessoal. Convidem-me. Falem com a reitoria. Eu e o vamos dar o toque. Se calhar, esperemos que fosse antes. Mas, muito obrigado mais uma vez, Nuno, pelo tempo e pela entrevista. Foi muito boa. E assim terminamos mais um episódio do Meia Assembleia. Agradecendo mais uma vez aos Viegas de Fumaça. Lembramos que podem acompanhar tudo nas nossas redes sociais, os próximos episódios e todos os outros projetos que fazemos na APA. Obrigado a Partidário e até ao próximo episódio.